Programa Observações. Apoio Gox Internet. Conexão sem limites. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre como você pode estabelecer e criar as suas metas para 2026. Quais são os principais erros que devem ser evitados e como estabelecer aí os objetivos para o ano que se inicia. É o que você confere em instantes aqui no Observações. Há 33 anos, a Number One é referência no ensino de idiomas em Pará de Minas. Oferecemos inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir dos 9, com metodologia imersiva e dinâmica, com tecnologia de ponta. Garantimos inovação e eficiência no processo de aprendizagem. Nossa agência de viagens amplia horizontes e leva o conhecimento para além da sala de aula. Tradição, inovação e resultados. É assim que formamos gerações em novos idiomas. Number One, idiomas que transformam vidas. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. O trabalho da Câmara Municipal transforma Pará de Minas, com a criação e a aprovação de projetos que beneficiam a nossa gente e desenvolvem o nosso município, como a Ótica Municipal, o programa Capacita Pará de Minas, a disponibilização de equipamentos de apoio à mobilidade e cuidados, a criação do Censo para direcionamento de políticas públicas para as pessoas com transtorno do espectro autista, o programa de prevenção e combate a incêndios e a proteção da infância e adolescência contra a exposição a conteúdos impróprios. Câmara Municipal de Pará de Minas. Nosso compromisso é com você. No programa de hoje nós vamos falar sobre como você pode estabelecer as suas metas e criar os objetivos para o ano que se inicia. E claro, fazer um balanço mais que positivo ou até mesmo negativo aí sobre o que você fez em 2025, o que não foi possível tirar do papel e o que será possível aí você realizar em 2026. Bom, eu convidei para falar sobre esse tema o psicólogo clínico e também mentor empresarial Marciliano Coelho, que faz muitos papéis aqui na nossa região centro-oeste, dentro das empresas, com pessoas também dentro do consultório, para explicar para a gente sobre como, colocar essas metas
em prática e, aliás, criar metas possíveis de serem realizadas. Bom, Marciliano, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Observações, e eu começo o programa te perguntando justamente isso, né? 2025 chegando ao fim, 2026 batendo na porta, como fazer esse balanço? Porque muita gente às vezes pensa assim, eu não consegui realizar tudo aquilo que eu queria ou nada que eu quis lá em janeiro quando eu planejei. Ainda é tempo de se realizar? Então, seja muito bem-vindo e explica pra gente. Obrigado, Henrique, obrigado à produção aqui do Observações pelo convite. Eu estou muito confortável para falar sobre metas, porque é um tema que a gente lida com ele todos os dias no nosso consultório, e as pessoas às vezes elas têm uma preocupação que as metas são uma coisa muito complicada, e não é. A maioria de nós já comprou parceladinho uma motocicleta e conseguiu cumprir os pagamentos. Isso foi um atingimento de meta, e isso deixa uma sensação muito positiva de recompensa. Uma televisão que você compra às vezes com um carnezinho que cabe. Então, as metas elas estão presentes na nossa vida. A grande dificuldade, e respondendo a sua pergunta, Henrique, é que quase todo ano, e eu brinco muito que o Dia Internacional da Mentira não é 1º de abril. O Dia Internacional da Mentira é dia 31 de dezembro, porque nós fazemos promessas para nós mesmos e nós temos dificuldade de cumprir, porque nós muitas das vezes não somos organizados. Para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, a gente precisa de organização mental, organização financeira e principalmente um método que o Marciliano explica muito no consultório, que eu vou explicar aqui no Observações. Grave isso, PFR3, propósito, foco, renúncia, resultado e a recompensa. Muitas das vezes quando a gente pensa no atingimento de meta, a gente pensa só na recompensa, mas a gente esquece que para cumprir uma meta, seja de perder peso, seja de mudar o comportamento, seja de ter um repertório, seja de mudar de empresa ou abrir o seu próprio negócio, você vai precisar fazer o processo de renúncia, que é o processo que a gente tem muita dificuldade. Sem contar, Henrique, com um fator psicológico que muitas das vezes a gente tem dificuldade de identificar, e às vezes a gente até precisa de um profissional ou de profissionais para nos acompanhar, chamado autossabotagem. Todo mundo, Marciliano, todo mundo tem meta? Bom, quase todo mundo tem um sonho, que depois ele chama de meta, e que ele precisa ter os objetivos para atingir essa meta. O problema é que às vezes a gente tem um sonho e ele não tem um planejamento. Aí ele vai se tornar só sonho, e aí a gente vai ter que apelar para aquela velha e boa máxima da Mega Sena da virada. Agora, as metas de 2025, né, que não foram alcançadas, eu posso repeti-las para 2026? E o que eu tenho que me atentar que, por algum motivo, não consegui realizar em 2025 para que eu não repita a mesma forma aí em 2026? A pergunta é extremamente inteligente e ela faz sentido. Não é porque você não conseguiu realizar suas metas em 25 que elas deixam de existir ou que elas não são possíveis. O que o Marciliano sempre orienta é: venha para a prancheta. Coloque num papel de pão, quem tem facilidade com computador ou aplicativos, não importa. O importante é você fazer uma retrospectiva. Se era alguma coisa financeira, onde é que você não ganhou dinheiro ou onde você gastou dinheiro. Se era uma meta de mudança de vida, de hábitos, por que é que você não conseguiu sustentar as suas escolhas. Se é uma dificuldade de conflito social, emocional, para quem você precisa dizer não e para quem você precisa dizer sim. Nós estamos nessa reta final do ano e é uma oportunidade incrível para você adotar. O tempo faz muito bem isso para a gente, sabe, Henrique? A gente adotar o que a gente chama de hora da virada. Comece essa meta com o pé direito, com uma proposta bacana a partir do dia 1º de janeiro. Mas para isso você precisa fazer uma retrospectiva e ver quais foram os ladrões de tempo, quais foram os sabotadores e principalmente o que tirou você do foco. Agora, quais são os cuidados que as pessoas precisam ter justamente para isso? Porque a gente sabe que em determinado momento tem uma frustração aí, né? Poxa, nossa, eu queria ter mudado de casa, eu queria ter feito aquela viagem, gostaria, né, de ter concluído aí algum curso. Então, assim, a gente sabe que nesse meio termo pode ter tido algum problema que foi possível ter que lidar com a frustração. Como então lidar com a frustração e ressignificá-la aí para 2026? O alerta que o Henrique traz é extremamente importante e eu compactuo com ele.
As metas, elas têm que ser dimensionadas de acordo com a possibilidade de realização. A gente tem que tomar muito cuidado com a fantasia e com a ilusão. Dificilmente, a não ser que aconteça um fenômeno, alguma coisa tamanha, extraordinária vai acontecer financeiramente ou socialmente se você não fizer um movimento compatível com isso. Então, a chance de alguém que não era milionário em 2025 se tornar milionário em 2026, a não ser que ele invente alguma coisa, ou que ele descubra, que ele herte alguma coisa, a partir de um trabalho, isso leva tempo. Então, o que mais pode ajudar na frustração é você saber dimensionar exatamente a quantidade de tempo que você vai levar para conseguir atingir aqueles seus objetivos com a realidade abaixo dos seus pés. O Instagram, as mídias sociais, o arrasta para cima, existe uma série de histórias que muitas das vezes são contadas quase sempre por pessoas que às vezes não são sérias, que vão transformar a sua vida da noite para o dia, e isso às vezes não é verdade. Então se cria falsas expectativas de metas que não são possíveis, como por exemplo mudança radical de condicionamento físico, ela leva tempo, a terminar uma faculdade leva tempo, construir uma casa leva tempo, da maneira convencional, da maneira comum, digamos assim. Então o que o Marciliano recomenda é que ao traçar essas metas, que você tenha um bom senso daquilo que é possível, que você consegue produzir, sempre tentando reduzir tempo e custo, mas sem perder a noção do bom senso daquilo que é possível e é viável. Senão você vai enfrentar uma frustração. Agora, Marciliano, outra questão também é o seguinte: a gente está vivendo hoje um tempo da situação assim, eu quero algo, eu tenho que ter para ontem já, até mesmo por conta dessa questão da internet, que hoje em dia faz a gente ter a falsa noção que o tempo está passando rápido demais e as pessoas querem tudo para ontem, né? Então, tem isso também, né? Essas metas, esses objetivos, muitas vezes são a longo prazo, porém as pessoas querem a curto, médio prazo. Então, como que eu posso também mensurar, né? Ou seja, colocar ali, realmente, eu consigo fazer isso em 3 meses, em 6, é daqui a 1 ano, é daqui a 2. Como então ter essa régua? Aí, esse tema que o Henrique traz, ele aborda 2 sintomas perigosos: impulsividade e ansiedade, e as duas andam juntas. Então, muitas das vezes eu não termino aquilo que começo. As pessoas, elas estão viciadas em se inscrever e não em terminar. Então, ela troca de faculdade 5, 6 vezes. Seria mais prudente se ela investisse 6 meses em estudando sobre o que fazer. Eu particularmente acho um absurdo alguém sair do 3º ano e já emendar uma faculdade que ele vai viver dela a vida toda. A gente tem um índice de evasão de academias superiores muito grande, as pessoas às vezes vão acertar o curso na 3ª vez. A necessidade de enriquecimento muito rápido e às vezes não sustentável, e isso tudo contribui para que as pessoas cada vez mais se tornem pessoas geração micine-miojo, que é aquela geração de tudo pronto em 3 minutos. Eu quero resolver minha vida financeira, eu quero resolver minha vida intelectual, eu quero resolver minha vida social, e o pior de tudo, toda vez que você se compara a uma vida de uma outra pessoa, seja pela internet, seja pela vizinhança, seja pelo bairro, seja pela escola, toda comparação gera uma frustração. Então compare você com você mesmo. O 2025 é melhor do que o 2024? Parabéns, você está em evolução. O 2025 foi igual ao 2024? Cuidado, você está em estagnação. O 2025 foi pior do que 2024? Você está em retrocesso. Basicamente, você estabelece um grau de comparação consigo mesmo. Agora, dentro desse assunto também, o que fazer para ser prioridade? Porque muitas pessoas falam assim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer uma faculdade, já viver disso e tudo mais. Mas como então colocar a prioridade? Porque a gente sabe que várias áreas da nossa vida merecem a nossa atenção. É família, é trabalho, é a nossa academia, é a gente mesmo, né? É viagem que a gente quer fazer com os amigos. O que na verdade então eu posso? Claro que isso é subjetivo, ou seja, cada indivíduo é uma pessoa e tem a sua, né, a sua percepção da realidade, mas então o que colocar em primeiro lugar?
Quando o programa traz essa provocação, eu acho interessante porque toda escolha implica numa renúncia. Toda escolha implica numa renúncia. Marciliano, o que você quer dizer com isso? Dificilmente você vai ter tempo para tudo. Então você precisa estabelecer o que a gente chama em gestão empresarial de matriz Gucci, que é gravidade, urgência e tendência. E o universo, embora ele não tenha uma regra, ele tem uma ordem. É interessante que você cuide nessa linha da sua saúde, das suas finanças e das suas relações afetivas. Porque você vai precisar dessas 3 coisas para qualquer coisa que você for fazer. Você vai precisar da sua saúde, para qualquer meta que você colocar. Você vai precisar de dinheiro para construir, para viabilizar, para viajar. E todos nós precisamos de uma segurança afetiva. Então, pessoas que estão com desorganização afetiva, desorganização financeira e desorganização da saúde, fatalmente não será um bom batedor de metas. E aí, a escolha subjetiva de cada um. Se você tem um sonho, uma meta de ter uma casa, você vai trabalhar mais em prol dela e vai renunciar a alguma coisa. Se você tem vontade de ter mais filhos, de repente você vai ter um custo familiar mais alto e vai ter um estilo de vida mais minimalista. Se você tem vontade de viajar, você precisa ter um trabalho que te dê flexibilidade de viajar 4 ou 5 vezes por ano, e você precisa ganhar também muito bem, porque viajar é muito bom, mas é muito caro. Então, vai muito daquilo que traz felicidade. Um exemplo particular. Eu foquei os meus 44 anos, dos meus 44 anos que eu tenho, eu foquei 30 deles, dos 14 até hoje, em muito trabalho, porque tudo que eu tinha como meta custava dinheiro. Então eu cuidei muito mais da minha carreira do que de uma série de outras coisas que agora eu estou conseguindo fazer, como por exemplo viagens, como por exemplo experimentar restaurantes assinados, como por exemplo comprar itens itens de uso pessoal, de maior valor agregado, mas eu priorizei e investi primeiro na minha carreira e na minha estrutura financeira que me desse uma qualidade de vida melhor. Tá certo, então, Marciliano, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall.
trabalho da Câmara Municipal transforma Pará de Minas. Com a criação e a aprovação de projetos que beneficiam a nossa gente e desenvolvem o nosso município. Como a Ótica Municipal, o programa Capacita Pará de Minas. A disponibilização de equipamentos de apoio à mobilidade e cuidados, a criação do censo para direcionamento de políticas públicas para as pessoas com transtorno do espectro autista, o programa de prevenção e combate a incêndios e a proteção da infância e adolescência contra a exposição a conteúdos impróprios. Câmara Municipal de Pará de Minas. Nosso compromisso é com você. De volta com observações que hoje te ensina como criar e planejar as suas metas para 2026. Bom, Marciliano, agora a gente vai falar sobre preparação, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas têm essa vontade de pegar o caderninho, o lápis e o papel, escrever ali 10 tópicos que eu quero realizar ao longo da minha vida. Mas, ao longo desse ano, na verdade, de 26 que está começando. Mas, ao mesmo tempo, também a pessoa não tem aquela mentalidade ou por bagagem cultural mesmo, né, condições de vida, não conseguiu, não sabe como colocar definitivamente aquilo em prática. Então, qual que é o passo a passo, qual que é o caminho das pedras para isso? Essa é bacana e para você que está nos assistindo aqui no Observações, guarde bem isso. O ano novo, ele só traz motivação, ele não traz ação. E você não pode repetir a falta de ação do ano passado. Então grave essa frase, o ano novo ele traz motivação, ele traz um novo motivo, mas ele não traz ação. E é exatamente nesse ponto, Henrique, que as pessoas se perdem. Por quê? Algumas pessoas precisam de métodos e é por isso que algumas academias têm o seu personal, é por isso que algumas pessoas têm seu professor de português, é por isso que a gente faz curso de oratória, é por isso que a gente se prepara para estar aqui. Muitas das vezes a gente não tem todas as competências e as habilidades para chegar onde a gente quer e é por isso que o treinamento, é por isso que a mentoria, é por isso que o estudo, é por isso que programas como esse são absolutamente importantes para você, para que você tenha a oportunidade de descobrir qual é o seu ponto falho. Porque na medida em que você vai construindo a ideia, e nós somos construtores de ideia, o sul-americano ele é muito criativo por natureza. O problema não é a iniciativa, o problema é a acabativa. A maioria das pessoas tem dificuldade com acabar. É por isso que a gente entra e sai de várias coisas, de vários projetos, e a gente se entedia deles. Tem uma onda que tem sido dita aí o tempo todo, que algumas pessoas têm muita dificuldade de concluir as coisas, porque elas têm pensamento acelerado, ou porque elas são TDAH. Não, é porque às vezes isso, mas na maioria das vezes falta método. Às vezes a gente tem habilidade, mas não transforma a habilidade em método. Alguém que tem habilidade para fazer negócios, para ela virar um empresário, ela tem que desenvolver um método. Alguém que tem habilidade para falar, para ela se tornar um grande comunicador, como o Henrique, ela precisa de método. E método é toda uma organização de bastidores. Habilidade é do improviso. E são os que mais dão errado na vida, são os habilidosos, porque eles fazem tudo de improviso. O escalonamento e o sucesso, ele não está na habilidade, ele está na habilidade de transformar a habilidade em método. E quando você faz isso, você consegue estar mais próximo do seu sucesso. Agora, muitas pessoas levam muito para o lado financeiro, né? Falam assim, a inflação está muito alta, hoje empreender no Brasil está muito complexo. A impressão que dá, eu mesmo falei isso já algumas vezes com algumas pessoas próximas a mim, que a impressão que dá é que a nossa economia parece aquele ratinho dentro da rodinha. Quanto mais você corre, mais você não sai do lugar. Mas, ao mesmo tempo, também a gente percebe que as pessoas, elas não se planejam também financeiramente. Quando a gente fala isso, são aquelas saídas do fim de semana, são aquelas questões que o capitalismo hoje, né, um monte de pessoas aí que estão me assistindo, estão ali a todo momento com o aplicativo do AliExpress, da Shopee, apitando no telefone para alguma novidade que está chegando, ou seja, são várias distrações que aparecem. Então, Marciliano, o financeiro, ele realmente é o problema, ou o que a pessoa faz com o dinheiro, o que ela pensa sobre o dinheiro que vai impactar na realização da meta? Perfeito, Henrique. O financeiro, ele é a solução. O problema é a nossa inabilidade de lidar com o financeiro, por vários aspectos, inclusive culturais. Essa nova geração que está chegando, talvez um pouco melhor, mas a nossa geração antiga, o brasileiro, de uma forma geral, ele é pouco trabalhado na escola sobre dinheiro.
Hoje a grade mudou, eu não sei exatamente como está, mas eu não me lembro de ter tido aulas de empreendedorismo, de finanças pessoais, de comportamentos assertivos econômicos. Hoje algumas instituições têm feito esse trabalho de forma muito bacana, inclusive Itaúna a gente tem até alguns embaixadores disso, que é bem legal para depois vocês trazerem aqui. Mas, via de regra, existem mais de 50 milhões de CPFs negativados. Isso significa que a metade da população brasileira, de uma forma geral, né, o SPC tem esses números mais precisos, as pessoas estão endividadas. E elas se endividam por um motivo muito simples, Henrique. Não é só porque elas ganham mal, porque tem gente que ganha acima de 50 mil reais, que é classificado como muito rico, como super ricos, e tem gente que ganha 2 mil reais, e a pessoa que tem 2 mil reais, ela tem um fundo reserva, ela tem um dinheirinho, ela tem uma casa própria, ela tem um carrinho, e esse de 50 mil reais. Desejo e satisfação de curto prazo. O maior problema do endividamento é a impulsividade pelo prazer de curto prazo, que é esse de um clique, que é a saideira, que é o custo para ser aceito. Você já reparou que hoje para ser aceito você tem que pagar? Quem vai pagar a última? Vamos lá para você pagar uma para mim. Você vai fazer na sua casa resenha. Então, a nossa carência emocional, o capitalismo, ele tem um poder de sedução muito grande, que é o da inclusão pelo dinheiro. E aí, uma pessoa que tem uma renda baixa, uma pessoa que tem um custo de vida alto, uma pessoa que tem muitos filhos, uma pessoa que ela tem que ser o arrimo de família, se ela não tomar cuidado com a impulsividade dela, hoje, com a facilidade que a gente tem de comprar as coisas a um clique, a um passo, a um telefonema, ela vai se endividar e a conta não vai fechar. E sobre a economia, eu tenho uma opinião muito particular. Eu sei que pessoas venceram desde que a gente já teve Cruzado Real, Cruzado Novo, RV, algumas pessoas venceram e outras não. Eu acho que a gente precisa se inspirar nessas pessoas que venceram, pessoas que também tiveram cenários econômicos adversos, pessoas que também enfrentaram juros, pessoas que enfrentaram pandemia, pessoas que enfrentaram enchente, pessoas que enfrentaram apagão. Nós temos exemplos de pessoas que cresceram na crise. É claro, a gente sabe que a crise é muito difícil, mas o que você tem feito? Quando vem a crise, você se reinventa? Essa é uma grande pergunta. E, claro, o dinheiro não aceita desaforo. Com certeza. Agora, a gente vê também, por falar em clique, a questão da distração e procrastinação. Eu brinco que é o mal do século, é a ansiedade e a procrastinação. Por que é procrastinar? Você deixar para depois aquilo que você pode fazer agora. Então, se você tem que estudar para um concurso, você deixa para depois e vai sair com os amigos. Se você tem que arrumar a casa, você prefere assistir um filme do que deixar a casa limpa. Então, a procrastinação hoje, ela tem sido um mal muito grande, não só do brasileiro, mas da população global. Como que isso também atrapalha no cumprimento de metas e objetivos? A procrastinação hoje ela já é entendida como uma autossabotagem, porque toda vez que eu deixo de fazer alguma coisa, eu perco o prazo e depois eu tenho o efeito rebote, que é a culpa. Porque o procrastinador, ele sente culpa e ele é punido socialmente quando ele não consegue chegar no horário, entregar, ele perde prazo, ele paga mais caro e assim por diante. Então, a gente já trata, alguns profissionais já tratam a procrastinação até como uma doença, para os mais radicais, a procrastinação ela deixou de ser um comportamento, ela passou a ser uma patologia. Que eu particularmente gosto muito dessa situação, porque o prejuízo social, afetivo, financeiro é muito grande. O procrastinador, ele normalmente só procrastina aquilo que dá resultado, mas dá trabalho. Dificilmente alguém procrastina uma festa, dificilmente alguém procrastina uma compra de alguma coisa que vai dar ali uma alegria. Normalmente a gente procrastina uma academia, é um estudo, é uma resposta, é um investimento, é uma limpeza de quarto. Por quê? Porque a ordem é primeiro dá trabalho, depois dá resultado. Então, a pessoa que é um procrastinador, ela precisa começar um treinamento e aí ela pode escolher a metodologia que ela quiser. Eu, particularmente, gosto da programação mental. Ele vai ter que aprender a ficar satisfeito
com o resultado quando ele não procrastina. Eu atendo alguns procrastinadores, ex-procrastinadores, que começaram a ficar viciados no resultado da antecipação e não da procrastinação. É uma mudança mental, no primeiro momento vai exigir muito de uma disciplina e depois vira um automatismo. E aí fica uma dica para todo mundo, né? Leia A Força e o Poder do Hábito. Tudo aquilo que você fizer durante 21 dias seguido se tornará ou poderá se tornar um hábito. Então, a procrastinação, você procrastina porque você tem um ganho secundário. Eu deixo de fazer, mas mesmo assim eu ganho alguma coisa. E isso reforça o seu comportamento de procrastinador. Agora, em relação a isso também, ao mesmo tempo que você fala que a pessoa que procrastina, ela também se auto-sabota, ela também se cobra muito, porque como é um comportamento dela, ela então não imagina que aquilo realmente... Um exemplo disso eu tenho uma reunião às 8 horas, eu vou começar a me arrumar às 7h30. Então é claro que você vai chegar atrasado no trabalho, né? Então na reunião. Então assim, como que também as pessoas que estão nos assistindo hoje podem se autodiagnosticar ou então perceber em si, porque é difícil também a gente ver algum defeito na gente, né? Como então perceber que em algum determinado momento eu estou apresentando esses sinais de procrastinação? Porque isso vai muito também de quem nos assiste de fora e chega pra gente e fala: fulano, você sabia que você está procrastinando demais? Mas como que a gente faz isso conosco mesmo? Então, o Henrique ele faz uma pergunta e a resposta dele é extremamente clara e eu vou pegar carona nela. Só vou colocar alguns pontos para ficar mais didático para você. Quando a gente vive em sociedade, a gente tem a nossa autocrítica, mas a gente tem também a possibilidade de ouvir o outro. O outro, ele traz elementos que a gente não consegue por causa do nosso narcisismo, por causa da nossa vaidade, nos impede de ver. Então, o que o Henrique está trazendo aqui no Observações é um autodiagnóstico, mas também uma abertura para o feedback, que é uma ferramenta que a gente utiliza. O procrastinador, quando ele para perceber, ele recebe feedbacks a semana inteira. Da esposa, do marido, dos filhos, do trabalho, da empresa. O mundo, ele tem habilidade para dar feedback. O problema é que às vezes a gente não quer ouvir. Principalmente quando a nossa inteligência emocional é baixa. Então você está quebrando a cara, você está chegando atrasado, você está perdendo oportunidades, você está perdendo dinheiro e as pessoas estão te dando feedback, mas você insiste em achar que a sociedade está te perseguindo. Então a primeira coisa que a pessoa precisa entender para sair da procrastinação é desenvolver um grau de maturidade. Eu falo com todo mundo que a pessoa inteligente emocional, ela tem que ser primeiro madura. A gente confunde inteligência emocional, como lidar com perdas, como não chorar em velório, não tem nada disso. A inteligência emocional é a maturidade de você conseguir conviver em sociedade e saber que viver em sociedade tem regras. Nós estamos aqui num programa de extrema credibilidade que você combinou, que você se organizou. Às vezes o telespectador ele não sabe, mas um programa desse, ele tem meta, ele tem objetivo, ele tem uma pauta, ele tem uma organização, ele tem um contato, as pessoas se envolvem e o projeto sai. Então o procrastinador, ele precisa entender que toda vez que ele ganha uns minutos, ele perde o objetivo da meta dele e ele fica mais distante. Tá certo, então, Marciliana, agora a gente faz mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Até já.
A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza, suítes standard, dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. O trabalho da Câmara Municipal transforma Pará de Minas. Com a criação e a aprovação de projetos que beneficiam a nossa gente e desenvolvem o nosso município. Como a Ótica Municipal, o programa Capacita Pará de Minas. A disponibilização de equipamentos de apoio à mobilidade e cuidados, a criação do Censo para direcionamento de políticas públicas para as pessoas com transtorno do espectro autista, o programa de prevenção e combate a incêndios e a proteção da infância e adolescência contra a exposição a conteúdos impróprios. Câmara Municipal de Pará de Minas. Nosso compromisso é com você. De volta com observações que hoje fala sobre como você deve estabelecer metas e objetivos para o ano que se inicia. Bom, Marciliana, agora a gente vai falar de finanças em específico nesse bloco, porque como a gente comentou agora há pouco, a população brasileira hoje, praticamente metade da população está endividada, né? A gente tem hoje no SPC Serasa nomes aí no vermelho, né? O score baixíssimo, o que limita também o poder de crédito do brasileiro, então por isso que a gente está vendo muita estagnação no setor imobiliário, no setor também do comércio, né? As vendas a cada ano que passa vem descendo justamente por conta dessa questão de endividamento. Aquela pessoa que quer começar 2026 priorizando colocar as contas em dia e tirar o seu nome do vermelho, como se diz, como que ela deve proceder? Olha só, olha que interessante. Primeira coisa, quebrar o paradigma que o dinheiro é um problema e que o dinheiro é amaldiçoado. Algumas pessoas, aí até algumas agremiações, transformam o dinheiro como se ele fosse ruim. A pessoa que tem dinheiro, ela é egoísta. Eu prefiro ser uma pobre do que um rico. Uma coisa não tem nada a ver. Você pode ser um pobre extremamente ruim cidadão, um rico extremamente cidadão ruim, e você pode ser uma pessoa com fortuna ou com dinheiro, com folga financeira, e uma pessoa do bem. Nós não temos experiência financeira e a gente despreza o dinheiro. O que o Henrique traz, esses dados alarmantes do SPC, esses dados que são trazidos aí pela Organização de Finanças Mundiais, ela traz para a gente uma dificuldade muito grande do brasileiro fazer sua própria gestão financeira. E ele tem essa dificuldade de fazer gestão porque ele poderia receber melhor, claro, mas ele poderia gastar melhor. Então, o que eu falo, Henrique, é que se você aumentou a sua despesa, obrigatoriamente você tem que aumentar a sua receita. Eu vou dar um exemplo clássico aqui de um rapaz que eu conheço, que trabalha numa indústria, e ele ganha R$2.000 por mês e ele tinha vontade de ter um carro. Ele foi entregar sanduíche à noite para ganhar outros R$2.000. Ele abriu mão do tempo dele de descanso em prol de uma meta que ele só conseguiria atingi-la se ele dobrasse a jornada de trabalho dele. Para muita gente, ele está fazendo um sacrifício. Para muita gente, ele está buscando o objetivo dele. Nós precisamos criar uma relação cuidadosa com o dinheiro.
e principalmente entender que a nossa felicidade ela não está em jogar o nosso dinheiro fora. Todo mundo precisa ter um colchão financeiro que seja de R$1.000, R$2.000 para uma emergência, porque o grande problema é o crédito fácil. Hoje em dia, qualquer operadora de cartão, ela disponibiliza para um menino de 18 anos um limite de R$2.000, R$3.000 e que ele não tem maturidade, não tem renda para suportar aquilo. E aí ele contrai uma dívida, tem um reconhecimento, um prazer de curto prazo e ele vai passar um problema sério a vida inteira dele. E ainda temos um problema sério no Brasil. O Brasil ainda tem uma política que com 5 anos prescreve. Essa é a pior coisa que pode existir. Por quê? Primeiro que não é bem assim. A dívida ela continua se rolando. Segundo, que a gente fica sem vergonha. Daqui 5 anos você faz uma dívida. Agora você já imaginou você ficar 5 anos negativado? Então, o alerta que o Observações faz é: faça suas metas. Faça suas metas financeiras, faça suas metas de gasto, economize onde puder, seja inteligente, faça uma pequena aplicação, R$50 por mês, R$100 por mês, o poder dos R$100. No nosso curso que nós fazemos, muitas vezes, inclusive com uma autoridade que tem aqui na cidade, na região, chamado Cláudio Soares, R$100 por mês faz a diferença. São R$1.200 no final do ano. É praticamente a metade de uma passagem, de uma viagem que você sempre sonhou. Agora, tomar nota também de tudo aquilo que se ganha e que se gasta, né? O famoso entrada de ativos e passivos, não é isso? O Henrique trouxe uma ferramenta aqui e eu não poderia vir aqui e não falar dela. Aquilo que não se anota, não se nota. E a gente despreza pequenos valores. Você vai gastar aproximadamente por dia algo em torno de 2 minutos, no máximo, para você anotar o que saiu e o que entrou de dinheiro na sua vida. Esses 2 minutos, normalmente você perde ele vendo um rios idiota, que pode ver, mas veja depois que você tiver feito a anotação. E para quem usa cartão, o cartão já faz isso para você. A questão é a disciplina e a renúncia. Bom, Marciliano, nosso tempo está chegando ao fim, né? Qual que é a sua mensagem final para o público que está nos assistindo sobre justamente isso, né? Esse ano que começa, um ano de renovação, né? Na numerologia aí o pessoal fala que é um ano 1, né? Ou seja, de renovação realmente, início de novo ciclo, né? Início de novas oportunidades. Qual que é a sua mensagem para quem pretende aí realmente dar uma guinada na vida e sair do marasmo que estava enfrentando nos últimos anos? Primeiramente, obrigado, Henrique, pela oportunidade de conversar com o seu programa, um programa de tamanha credibilidade, de estar aqui no Observações e de estar falando com vocês um pouquinho, de forma espontânea, sobre aquilo que a gente vem construindo há 30 anos de carreira. Eu também não nasci pronto, não estou pronto e estou me desenvolvendo todo dia, principalmente nas questões de saúde mental, inteligência emocional e financeira. Mas para deixar um último recado para você, sempre é momento de mudar. Não importa se você tem 18, 30, 25, 70, 80, 90 anos. Você pode adotar um novo comportamento e começar um novo trabalho, uma nova mentalidade, uma nova cultura na sua casa, na sua vida, nas suas relações. Então aproveite que o ano novo traz uma motivação nova e adote na sua vida algumas ações novas, como cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, cuidar do seu bolso, cuidar das pessoas que estão perto de você, cuidar da sua carreira e cuidar da sua saúde mental e espiritual. É essa mensagem que eu deixo para o telespectador do Observações. Tá certo, então, Marciliano, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigado, Henrique, voltarei. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações, não somente hoje, mas ao longo aí de todo 2025. Quero deixar aqui meu agradecimento a toda a nossa equipe que se empenha todas as semanas para levar a você o melhor da informação aqui no Observações, né? Eu não faço o programa sozinho, tem a nossa editora Tércia, tem o Luciano também, nosso auxiliar técnico aqui em Itaúna. Enfim, nosso programa é feito de várias mãos e eu tenho certeza que daí de casa também, com certeza, sua audiência é uma dessas mãos. Quero agradecer também aos nossos apoiadores que ao longo de todo
todos esses anos aí, né? Já são 5 anos de observações em Pará de Minas, 3 em Itaúna, todos os nossos apoiadores aí levando realmente o poder da boa informação até a sua casa através da TV aberta. Muitíssimo obrigado também a você que esteve conosco durante todas as semanas assistindo o nosso programa e também colocando aí a sua sugestão de pauta. Por falar nelas, você pode mandar pelo programa obs@gmail.com e também no nosso WhatsApp 37999933060. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial também nesse WhatsApp e veja quais são as condições ideais aí para o seu negócio. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Já você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar programa novo, você será sempre avisado. Bom, eu quero desejar aqui a todos boas festas, um ótimo ano novo, um feliz 2026 e a partir do ano que vem a gente está junto novamente aqui no Observações, trazendo sempre análises diferentes sobre novos pontos de vista. Saúde e prosperidade. Tchau, gente!